Eu trabalhei 2 anos nesse hospital e um dos meus irmãos morreu de uma morte bem trágica. Foi bem trágica, na época do Natal. Caraca. Foi bem trágico. E eu lembro que quando aconteceu isso, eu parei de assistir televisão e eu me fechei. Só ficava no quarto lendo. Quando eu não estava trabalhando, eu estava lendo. Só que eu estava aí na falência porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. Eu baixei um aplicativo chamado Wattpad, para mim poder ler, que é um aplicativo ótimo, gratuito para ler livros. Eu devo ter lido uns 200 livros lá. Eu li muito. Maneiro. Aí, de repente, eu li um que a mocinha era negra. E eu fiquei, sim, chocada. Eu falei, como que eu li 200 livros e eu não vi nenhum? Agora que eu tô percebendo que é a primeira vez que eu vejo que geralmente, naquela época, agora mudou um pouco, mas naquela época, geralmente, os livros que eu lia, a pessoa negra ou era empregado, ou era bandido, né? O primo do principal, mas não, aquela era a mocinha. Era um livro da Laura Fischer, uma escritora que eu admiro muito. Eu já ouvi falar dessa autora, Laura Fischer. Esse nome não é estranho, não. E eu fiquei apaixonada. Eu falei, não, tem que ter mais disso por aí. Aí, lá, além de você ler, você pode escrever o seu próprio livro. Aí eu comecei a escrever o meu livro. Pra Sempre Minha é o nome desse livro. Foi quando você foi? Esse foi seu primeiro livro, né? Foi meu primeiro livro. Quando? Em que ano foi? Eu não lembro. Já tem muito tempo? Tem muito tempo. Tem um tempinho bem bom, eu não lembro. Foi meu primeiro livro esse. E eu lembro que eu fazia plantão de 12, às vezes 14 horas. E eu chegava em casa e eu ia escrever. Porque eu tava morando sozinha numa cidade longe da minha, meu irmão tinha morrido. E lá os leitores podem comentar cada parágrafo. Então era mesmo que aquela interação me fazia muito bem. Entendi. Aí então eu virava a noite escrevendo. Às vezes eu virava e ia pro plantão no outro dia. Caramba. Meu sonho era 1000 leituras. Meu primeiro livro, no Wattpad, ele teve 1 milhão de leituras. Que isso? 1 milhão de leituras. Que isso, Sim, cara? o segundo teve 2,5 milhões. Caralho, que maneiro, cara. Sim. Naquela época eu não tinha experiência. O que eu aprendi, como eu lia muito, né? E por eu ser disléxica, eu já tinha mania de anotar as palavras. Eu gostava de aprender palavra nova. Sim. Isso me ajudou muito. Aí eu peguei, uma escritora me chamou no privado do aplicativo e falou assim, você não tem vontade de trabalhar com seus livros? Suas histórias são muito envolventes, ela falou pra mim. Eu falei, claro, eu escrevo pro hobby. Eu falei, claro. Aí ela pegou e me falou sobre editora, sobre Amazon, ser autora independente. E aí foi muito engraçado. Eu sou o tipo de pessoa, assim, eu venho de uma vida bem difícil, mas eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz do que eu deixei de fazer. Sim. E eu lembro que as meninas do meu setor falavam assim, foram poucas que falaram, Mari, você é doida, você vai investir muito dinheiro nisso, porque revisão, capa, tudo isso, e principalmente naquela época, era muito caro. E como eu morava sozinha, meu aluguel era conta de pagar, meu salário era conta de pagar o aluguel e as contas do mês. E a senhorinha, eu lembro que ela, 5 dias antes, ela batia na minha porta para lembrar que o aluguel vencia 5 dias. Então, ou eu pagava minhas contas, meu aluguel, ou eu investia no lançamento do meu primeiro livro. Entendi. Eu falei assim, eu vou arriscar. Aí eu gastei tudo. Contratei revisor, design de capa, diagramador, tudo para me lançar na Amazon. Meu primeiro foi e-book, meu livro. Aí fiz todo o processo, com o coração na mão. E eu lembro que era 25 de março. E a Amazon sempre fecha no dia 30, né? E aí eu peguei, lancei o livro dia 25. Quando deu dia 30, que fechou os royalties, a Amazon me mandou um e-mail falando o valor que eu ia ganhar referente àqueles 5 dias. Era 3 vezes mais do que o meu salário. Caralho, em 5 dias. Que maneiro. Meu primeiro livro foi best-seller na Amazon. Eu fiquei, assim, ficou em 1 semana no primeiro lugar dos mais vendidos. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast. E para você assistir esse episódio na íntegra, o link tá bem aqui na descrição desse vídeo. E para saber mais sobre o Talkando Podcast, basta acessar talkandopodcast.com, que lá tem todas as informações. E ainda bem, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube aqui. Falou? Valeu!